Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de novembro de 2025, sexta-feira que eu normalmente me reservo aqui um pouco mais de espaço, liberdade, para conseguir conectar algumas coisas que podem ter ficado soltas ou também para viajar um pouco mais na maionese. E sim, eu trouxe de volta os passarinhos de Ribeirão Preto. Querendo ou não, é uma gravação absolutamente extraordinária. Os passarinhos que eu gravo aqui de casa, eles são quase uma abstração, eu não os vejo, né? E ali os passarinhos estavam diante de mim, né, visíveis e com uma clareza extraordinária, então vou trazê-los aqui. Eles vieram de contrabando, aí pela que rodovia que a gente pega, acho que é Bandeirantes, não é? E rodovia interessante porque isso me faz pensar nessa viagem que a gente fez no fim de semana passado, numa coisa que me intrigou enquanto eu estava dirigindo, né? Eu sempre comento com vocês aqui que os nossos carros são elétricos faz tempo. A gente, acho que o meu primeiro carro elétrico aqui em casa é de 7 anos atrás, né? O meu carro é de 2019, 6 anos atrás. Então faz tempo que a gente tem dirigido e usado veículos que são 100% elétricos. A gente tem um carregador aqui no prédio, ele, né, toda a conta vai para a gente conseguiu fazer com que isso não onerasse os nossos outros condôminos. Mas eu cheguei lá em Ribeirão e eu fiquei pensando, puxa, que engraçado, eu acabo de dirigir, eu me deslocar por 300 e tantos quilômetros e, na verdade, movido por uma pilha bastante grande. Não é? Então não é, sei lá, quantos litros ou quilos de combustível, quantos litros de fumaça eu gerei. Na verdade, se eu pesasse o carro antes e depois, não aconteceu absolutamente nada. Então, o que me empurrou, como se fosse um sopro, como se fosse uma brisa, como se fosse um vento, me empurrou à frente a 100 quilômetros por hora durante esse percurso todo, e eu fiquei pensando no que estava acontecendo dentro de uma bateria. O que diabos acontece? Porque eu sei que é uma bateria de lítio. Se é uma bateria de lítio, você tem lá um anodo, um catodo, né, os íons de lítio, os átomos carregados de lítio, eles se deslocam de um lugar para o outro. Então eles começam todos ali organizadinhos de um lado e eles têm que ir para outro lado. Aí eu fiquei pensando, pera, quanto que esses caras se deslocam? Porque, puxa, eles devem estar com muita vontade de se deslocar, porque eles acabaram de empurrar meu carro, que pesa bastante, né, por 300 quilômetros, né? Quer dizer, 300 quilômetros corresponde a esses íons se deslocando tanto. Eu não sabia muito bem como é que era, vamos chamar, a anatomia de uma bateria, como é que elas eram por dentro, né? E aí eu fui perguntar para o ChatGPT como é que essas baterias funcionam. Ele falou, olha, vamos lá, são duas coisas aqui, né? O carro elétrico, você obviamente tem uma corrente elétrica gigante, né, indo de cabo a rabo, passando pelos motores elétricos, entrando por um lado, saindo para o outro, mas todos esses elétrons que ficam se deslocando, gerando uma corrente incrível, eles na verdade só estão fazendo isso porque os benditos íons de lítio querem ir de um lugar para o outro. E qual é essa distância que eles estão se deslocando? É mais menor do que um fio de cabelo. Então, para esses benditos íons de lítio se deslocarem desesperadamente, né, com todo o amor e garra e vontade, por um fio de cabelo, essa energia é suficiente. É lógico, não é um íon só, certo? É uma quantidade simplesmente colossal. Você tem que multiplicar isso por um volume gigantesco de criaturinhas ali. Mas isso que me empurrou por 300 quilômetros adiante e depois chega lá, liga na tomada, empurra eles de volta, né? E eles lá voltam eles para a sua posição original, né? E isso, não sei, pelo menos para mim, essa questão é bastante interessante, porque, sei lá, parece mágica, mas não é mágica, e agora eu tenho uma noção um pouco mais interessante. Veja, de quanta energia, quanta força tem num fenômeno que é basicamente elétrico, eletromagnético, né, o suficiente para empurrar um carro pesadíssimo numa velocidade bastante respeitável, sempre abaixo do limite, certo? Eu detesto, primeiro eu detesto estrada, detesto correr, eu dirijo como uma velhinha, né, mas eu sei que essa informação é completamente inútil, mas talvez, já que a gente está falando aqui em carro e né, estradas, talvez eu esteja dando voltas, talvez eu esteja fazendo aqui esse desvio relativamente neutro, porque eu estou tentando evitar aqui algumas coisas que eu
poderia, mas eu não vou não vou tergiversar, que é uma palavra bonita. Hoje é a comemoração do fim da Guerra da Bósnia, né? 21 de novembro. A Guerra da Bósnia é recente, né? Faz pouco tempo, né? Mas tem uma notícia ali que veio à tona nas últimas semanas que ela é tão desconcertante, tão brutal, tão inumana, que eu nem soube como trazer isso para vocês aqui. Eu até estava pensando em não comentar, mas já que hoje é o aniversário, né, do final da Guerra da Bósnia, para relembrar aqui, e eu obviamente não lembrava, porque eu não sou nenhum especialista em política internacional, eu sou super ruim com a questão de geografia, minha formação histórica é completamente capenga, mas vamos lá, o que acontece é que existia antes um lugar chamado Iugoslávia, que era regido por um tirano socialista medonho, né? E aquela região sempre foi uma região bastante complicada, vários povos, você tem muçulmanos, cristãos ortodoxos, judeus, tem um monte de gente, ele realmente era, e continua sendo, né, uma diversidade incrível, ainda mais porque já teve Império Otomano por ali, é uma confusão, aquela região realmente, a história é muito movimentada, quem sou eu para tentar me lembrar, porque é muito detalhe. Mas o que acontece é que a Iugoslávia, do Tito, se eu não me engano, que era um tirano, ela acaba desmoronando, fim da União Soviética, né, fim de todos esses países do bloco comunista. A Iugoslávia se divide e aí, bom, o que faz? São vários povos e aí começa digamos, uma complicação, não é? Você passa a ter, sei lá, você tem uma população ali que era majoritariamente, se eu não me engano, era muçulmana, mas antes, eu não vou lembrar os números aqui, mas você tinha muçulmanos, você tinha cristãos ortodoxos e você tinha judeus, certo? Isso correspondendo, inclusive, à etnia. Você tinha os sérvios, né, os sérvios basicamente cristãos ortodoxos, com forte senso de identidade, não é mesmo? Os sérvios, que vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial começou por causa desses caras, né? Eles naquele momento estavam debaixo do Império Austro-Húngaro e quiseram fazer, sei lá, algum tipo de movimento sérvio, quiseram fazer algum tipo de, sei lá, um império eslavo, vale lembrar que os sérvios têm origem eslava, então acho que provavelmente eles queriam libertar todos os povos eslavos, e aí eles fazem aquele atentado contra o panaca do descendente, do futuro herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, pronto. Aí o que a Áustria mata um cara num atentado que é meio canhestro, meio atrapalhado, quase que não acontece, mas eles acabam matando o Ferdinando, né? E o que a Áustria vai fazer a respeito? A Áustria dá um ultimato para a Sérvia não quer ceder, moral da história, entram em guerra e aí começam várias alianças, um apoia não sei quem, Rússia apoia não sei quem, que a Inglaterra apoia não sei quem lá, começa a Primeira Guerra Mundial por conta desse arremedo, né, de sérvios tentando ser independentes. Pois bem, o que acontece é que depois da queda da Iugoslávia, os sérvios também resolvem, sei lá o quê, ser independentes, e sérvios não querem se misturar com ninguém. Começa uma guerra medonha. E o episódio que eu quero comentar aqui com vocês diz respeito à cidade de Sarajevo. A cidade de Sarajevo está cercada pelos sérvios, né? Quem está dentro da cidade de Sarajevo são basicamente bósnios de origem muçulmana, né? É um cerco horrível. Nesse cerco horrível, mais de 11 mil pessoas morreram, né? 11 mil civis morreram, 1.600 crianças. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês estavam vivos naquele momento, mas tinha uma lenda que você tinha uma avenida lá que era a avenida dos snipers. Se você passasse ali, provavelmente algum sniper sérvio ia matar você, né? Então as pessoas viviam em pânico, né, dentro de um aquário, praticamente dentro de uma gaiola, né, sitiadas por assassinos. E o que as notícias recentes trouxeram, e aí eu não sei como é que você vai fazer para digerir uma coisa dessas, é que milionários europeus, o que inclui italianos, não só europeus, né, americanos, italianos, russos, eles pagavam para fazer um tipo de safari, para ir até Sarajevo, né? Você paga 100 mil euros para você ter o privilégio, né, de ir até Sarajevo e poder você mesmo
com um rifle sniper de precisão, abater civis. Né? Você vai lá nos postos onde estavam os sérvios, você paga não é uma bela grana, uma grana altíssima, para você poder literalmente abater a tiros civis desarmados. Turismo de morte. Gente pagando um dinheiro surreal, né, para fazer uma coisa ainda mais surreal, para caçar. Não é nem caçar, porque não é caçar, é como atirar em peixe num barril, né, que é uma expressão em inglês. É como você, eu nem sei, o que não tem nada parecido com isso. Né, como é que pessoas ditas civilizadas, pessoas que inclusive não tinham nada a ver com aquele conflito, né, elas vão pagar por um estranho prazer que elas vão sentir, um prazer, um status, ou seja, o que for, de atirar com um rifle sniper em pessoas de verdade. Né? Esse turismo medonho, macabro, está vindo à tona agora, foi coordenado certamente pelos militares sérvios, né? Você era recebido, tinha uma van, você ganhava um rifle, etc. e tal, e tinha preços variados se você quisesse matar um homem, uma mulher ou uma criança. Matar uma criança era mais caro. Então, saiba que pessoas, entre aspas, civilizadas, né, em pleno século XXI, estão pagando mais caro para poder, da distância e do conforto, né, de um rifle sniper, provavelmente tomando champanhe ou vodka, seja lá o que for que eles tomam lá, a estraçalhar com um tiro de um fuzil de alta potência uma criança a troco de dinheiro. Isso está vindo à tona, isso é difícil de digerir, né? Isso traz à tona um aspecto da natureza humana muito difícil, né? E eu acho que isso vai acabar servindo de eixo sobre várias historinhas que ao longo dessa semana pipocaram e que eu acho que elas têm a ver com essa questão de identidade, né? Que eu sei que é um tema bastante atual, muita gente é advogando em favor de identidade assim um assado, mas identidade é algo bastante complexo e bastante perigoso. Então eu vou falar aqui, vou mudar completamente de tom. Tem uma série na Amazon Prime chamada O Viajante Relutante. É um ator canadense chamado Eugene Levy, que ele tem uma cara muito interessante, parece até aquele velhinho daquele desenho animado Up, né? Ele tem uma cara bastante caricata e ele é um intelectual, um cara tímido, né? Ele me faz lembrar aquela música que quando eu ouvi na adolescência eu achei que estivesse falando de mim. Eu nunca gostei do cinema, de ir ao cinema, um chopp gelado em Copacabana, aquela música Lígia. Né? Eu era um pouco, digamos assim, um pouco mais introspectivo comparado com os meus colegas de idade, que obviamente transitavam muito melhor nesses aspectos mais sociais e festivos do que eu. Desculpa essa pequena digressão. Né? Mas o ator Eugene Levy, fazem com que ele visite lugares que ele normalmente não visitaria. A gente acabou de assistir o segundo episódio. Ele, que é uma figura urbaníssima, mais ou menos como alguém que eu conheço, é forçado a viajar pelas florestas da Colômbia, no que ele fica, obviamente, apavorado, porque tem cobra, vulcão, aranha, né? O cara, de novo, são coisas que eu também acho que espontaneamente não faria. Mas o primeiro episódio, que é bastante gracioso, ele vai visitar o país mais feliz do mundo. Poderia ser a Costa Rica, porque a Costa Rica não tem militares, certo? É o único país do mundo, que eu saiba, que não tem exército. Então, felicíssimos, não tem golpe de Estado, não tem tortura, não tem nada disso. Ok. Mas não era a Costa Rica o país mais feliz do mundo, mas era a Finlândia, o que muito me surpreende, porque eu não gostaria de viver na Finlândia nem por 15 minutos. Mas ele vai para a Finlândia e vai não só para a Finlândia, mas mandam o infeliz para Lapônia. Lapônia fica muito perto do Polo Norte. O cara, mesmo sendo canadense, o cara falou, o que eu estou fazendo aqui? Que coisa de louco. E aí ele vai viver a experiência finlandesa. E um tema central ali nesse episódio todo é a questão por que os finlandeses são tão felizes. Então ele vai ali para um povoado, não dá para chamar de cidade, fica num hotel absolutamente espetacular, um hotel maravilhoso, todo envidraçado para ver a aurora boreal, não é? E vai fazer vários passeios por ali autênticos, né? Vai andar num trenó puxado por cães. Vamos falar de cães daqui a pouquinho.
né, uma coisa que realmente eu não teria a menor vontade de fazer. E vai também, eventualmente, ver lá como é que eles criam renas, que ele inclusive come carne de rena, o que eu também não estaria muito interessado. Mas o que é mais interessante aqui são as conversas que ele tem com os finlandeses felicíssimos. Veja, nós estamos felizes aqui em contato com a natureza. A nossa felicidade vem disso, a família, a natureza, né, essa independência. Nós temos aqui esse espírito indômito, né, esse espírito incansável, a gente não desiste, estamos aqui felicíssimos, tal. Aí eu fiquei pensando, eles estão todos felizes porque eles são todos iguais. Né? A própria noção de identidade, até que ponto está ligada à noção de serem todos absolutamente brancos, falando a mesma língua. A diversidade é zero. Vou repetir, a diversidade é zero. Eu vou pegar carona, eu acabei pensando um pouco nisso porque eu tinha assistido um vídeo de um canal italiano, que é um canal que está se debruçando justamente sobre a questão da felicidade no mundo todo. E ele vai visitar um lugar de gente feliz, que não é o Pão de Açúcar, não é aquele supermercado. O lugar de gente feliz é a cidade mais racista do mundo. Uma cidade chamada Orânia, se eu não me engano. Não fica aqui no Brasil, calma, não se preocupe. Fica na África do Sul. O que acontece é que a África do Sul tem uma história bastante, digamos assim, dolorosa, de discriminação e preconceito. É ali que surge a política do apartheid, essa é uma palavra africana que significa separação, né, quando você oficializa, né, que preto para um lado, branco para o outro, adivinha para que lado que vai o preto, para o lado de baixo, não é? Então tudo é separado, onde já se viu. Então era um dos regimes mais racistas do mundo. Não é? E aí o que acontece por pressão internacional e também, obviamente, pela sociedade civil, pelos negros ali, que afinal são os habitantes originais daquela região, o holandês e o inglês são invasores, não tem desculpa, né? O que vocês estão fazendo aqui? Pois bem, isso acaba, aí tem Nelson Mandela, tem todo um processo aí de lutas civis, sociais, etc. e tal, e o apartheid acaba. Mas acabou muito recentemente. E, obviamente, acabou até a página 3. Né? Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu tive, essa semana, a minha última aula particular com uma professora de italiano, que é italiana mesmo, a Francesca, e eu estava justamente comentando sobre esse vídeo, e eu tive que comentar aqui no Brasil algumas coisas que acho que ela não tinha prestado atenção. Ela falou, olha, quando você subiu aqui, você viu que tinha 2 elevadores? Tinha um elevador de serviço, certo? Por quê? Então, veja, esse apartamento aqui, como muitos apartamentos dessa época, tem um quarto de empregada. Para que é um quarto de empregada? Quarto de empregada porque a minha geração, né, muita gente da minha geração, cresceu já contando com a presença de uma pessoa que não tinha vida pessoal, que não tinha vida familiar, que não tinha para onde ir, que morava num quartinho minúsculo, numa senzalinha pequena, para fazer com que a casa toda funcionasse. Né? E essas pessoas só podiam subir pelo elevador de serviço. E até hoje, né, vocês devem ter histórias, testemunhos, eu também tenho, né? Se alguém negro ou se alguém com uma cor que não seja exatamente branco total radiante quiser pegar o elevador social, isso pode, eu sei que é crime, o racismo, mas a gente vê o tempo todo denúncias de racismo descarado porque alguém quer pegar o elevador social. Eu expliquei isso para ela ficou de olho em pé, cabelo em pé. Mas vamos voltar aqui, porque vamos falar de novo de Orânia. O que essa cidade que acabou de surgir, né, ela está com 3 mil habitantes, ela deve crescer até algumas dezenas de milhares, ela nasce com um propósito, ela nasce com uma identidade. Essa é uma cidade exclusiva para descendentes, para africaners de verdade, para os descendentes dos invasores, vamos chamar assim. Então, se você quiser viver nessa cidade, você primeiro tem que ser branco, total, você tem que ser africaner, você tem que falar africaner, né? Você vai ter que passar por um teste de antecedentes, você vai ter que passar por testes de droga e de algum outro tipo de vício. É uma cidade criada em torno da identidade cultural. Né? E as pessoas estão ali radiantes, estão construindo, estão lá botando as paredes e abrindo as ruas, etc. e tal, criando as escolinhas onde as crianças vão aprender não só a sua língua africana, mas provavelmente também alguma racionalização do racismo, né? Vou tentar explicar por que ele só está cercado de gente igual a todo mundo.
não é? Mas é interessante porque está entrevistando as pessoas e tem rapaziada, tem gente mais velha, né? Tem senhores, tem senhoras. Por que que você quer viver num lugar em que todo mundo é igual a você? Ah, que maravilha, todo mundo é igual a mim. Eu não preciso olhar para trás para ver se alguém vai roubar a minha bolsa, né? Eu posso ir até o mercado sem o medo de ser assaltada, não é? Ou então, veja, a gente na verdade está se defendendo porque nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo mortos pelos negros por aí porque eles não aceitam a nossa modo de vida e, e os jovens também, achando que finalmente vamos poder criar as nossas crianças, o nosso futuro, guardando, resguardando, preservando, levando adiante a nossa cultura, inclusive a nossa religião. Eu esqueci que um dos pilares para você viver nessa cidade é você ser da religião dos caras, que era alguma coisa evangélica que eu não lembro mais qual é. É muito difícil porque parecem pessoas normais, não são soldados da SS, né? Não são pessoas loucas, né? Fazendo passeatas na Paulista, não, são pessoas que estão ali sorridentes, né? Com o sonho, a gente nem quer que a cidade cresça demais, veja, a gente dane-se o resto do mundo, a gente quer viver aqui na nossa bolha. Isso se conecta com uma outra história também, que eu vou dar o link, como sempre o link está aqui na descrição do episódio, está no radinhodepilha.com, está no nosso canal no WhatsApp, nosso canal no Telegram, etc. e tal, mas de uma entrevista com uma autora que é australiana e que foi fazer uma bolsa de estudos na Islândia. Islândia é o fim do mundo, é muito longe. A Islândia, se você contar todas as pessoas que moram na Islândia, sei lá, são 100 mil pessoas, é muito menor que isso, Ribeirão Preto. É um país realmente muito pequeno, obviamente feito de islandeses, certo? Certo. E ela está lembrando, olha que delícia que era, porque aquela língua, né, o islandês, eu aprendi, nossa, agora eu faço parte, sinto saudade, e é um país com uma identidade maravilhosa, é um país onde todos gostam muito de ler, e todos gostam muito de escrever, uma cultura literária muito forte, talvez pelo fato de que, né, imagina num país desse que tem um inverno que não acaba nunca mais, uma noite que não acaba nunca mais, né, de repente o sol nunca mais, ou nem se levanta ou nem se põe, sei lá eu, você fica em casa e as pessoas contam histórias, então as sagas, a tradição oral, essa oralidade, as narrativas fazem parte da cultura islandesa. E eu fiquei pensando, tá aí, mais um povo absolutamente idêntico a si mesmo, feliz porque está completamente isolado. E a gente fica pensando, ou pelo menos eu fico pensando, até que ponto felicidade, né, significa felicidade não só individual, mas coletiva, é realmente um valor, assim, que, né, eu não sei, né, veja, porque as pessoas em Orânia, elas estão felicíssimas por serem racistas. Tem até entrevista com um cara ali que é um dos descendentes do criador, um dos criadores do apartheid. O cara racionaliza, ele vai racionalizar, ele vai justificar, né, aquela coisa toda, assim como tanto o antissemitismo tinha ali todo um discurso completamente bizarro e monstruoso, mas na cabeça dos alemães fazia sentido, né, um antissemitismo que está voltando por inúmeras razões. Então, você fica pensando, bom, é felicidade geral da nação ou felicidade individual? É realmente um bom critério? Né? E se, de repente, a gente tiver uma imensa facilidade para ser feliz com coisas que não são tão legais assim, que não são inclusivas, que não são justas, né? Que não promovem diversidade, que não promovem encontros? Por que que a gente é tão feliz assim quando a gente encolhe, né, o universo, quando a gente limita as possibilidades, quando a gente bota viseiras para não ver nada? É uma felicidade de aquário, é a felicidade daquele peixinho do Nemo, da Dory, né, a ausência de memória, você viver dentro de circunstâncias completamente controladas. Isso é muito complicado porque a gente está, eu acho que esse século, pelo menos essa década, para mim, está servindo para a gente ver as limitações da natureza humana, né? Nós conseguimos retroceder em todos os termos, né? Veja, toda a questão do aquecimento global, a gente não para de aumentar a emissão o uso de combustíveis fósseis, né? Voltando aqui para a nossa conversa de carros elétricos, né? Eu vou dar o link aqui para uma notícia, acho que na Globo News,
que um dos primeiros relatórios finais da COP30 não está fazendo um ataque direto à questão dos combustíveis fósseis, não está apresentando nenhum plano concreto de transição e também não está condenando o desmatamento muito bem. Ah, que beleza, né? Que coisa, a gente aparentemente é incapaz, né? Está além do nosso limite. Né? Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a Guarda Costeira Americana decretou que agora a suástica não é mais um símbolo de ódio. Né? Pode usar a suástica à vontade, parece que a gente está regredindo. O Trump e seus eleitores estão regredindo em todas as questões possíveis e imagináveis, ambientais, de direitos civis. Né? É um retrocesso deliberado e não é porque é um ditador, não, é porque é voto popular. Né? Uma boa parte das pessoas parece ser feliz de uma maneira realmente questionável, uma maneira realmente tacanha. É como se a nossa vocação para a diversidade, a nossa vocação para a curiosidade, a nossa vocação para a pluralidade, a nossa vocação para progresso efetivo fosse um pouco menor do que a gente imaginava. E eu vou pegar carona aqui com os cães de trenó que puxaram o nosso amigo Eugênio Levi na Lapônia. Mas tem uma questão, acho que hoje eu vou fazer até um vídeo para o Roda e Avisa sobre uma coisa que sempre me intriga. Eu moro num bairro que é, para dizer assim de um modo chique, pet friendly. Todo cachorro para tudo quanto é lado, o shopping é pet friendly, muita gente andando com cachorro, e cachorro, quando eu falo cachorro, eu sei que é muito vago, porque o cachorro pode ser um dog alemão de 1,5 m de altura, ou pode ser um chihuahua, um poodle branco, ou um pug, ou seja o que for, a variedade é colossal, não é? Mas uma coisa que me intriga sempre, espero não ser desrespeitoso aqui, porque muita gente ama de paixão seu próprio animal, mas veja, cachorro, aliás vou dar link para uma pesquisa acadêmica muito recente, tentando entender quando que os cães começam a se diversificar em várias linhagens. Né? Eu não vou usar a palavra raça é uma palavra medonha, vamos chamar de linhagens, tá bom? Quando que eles começam a se diversificar? Então os caras estão apanhando bastante, eles acharam 900, sei lá, centenas e centenas de crânios antigos dos últimos 15 mil anos, né? E é muito difícil ver o crânio ali e distinguir se aquilo era um lobo ou se era algum tipo de cachorro diferente. Né? Por quê? Porque os cachorros eram lobos. Né? Você pode olhar agora para o seu Akita, você pode olhar agora para o seu Schnauzer, você pode olhar agora para o seu Yorkshire, mas pasme, dentro daquele corpinho engraçadinho tem um lobo. Aquilo é um lobo que a gente foi devagarinho, um lobo cinza, um lobo cinzento, que ao longo desses 10 mil anos de convívio, eu acho que foi o primeiro animal que a gente domesticou, a gente foi escolhendo, né, e dando, sei lá, de alguma maneira uns empurrõezinhos na evolução para ele tomar um rumo que fosse mais adequado ao convívio humano, etc. E, sobretudo, nos últimos 300 anos, aí a coisa saiu fora de controle, porque a gente começou a criar linhagens muito, muito peculiares. Né? No começo, elas tinham uma função. Um cão pastor é um cão pastor. Um cão de caça é um cão de caça. Então, vamos aqui selecionar, favorecer uma seleção que não é natural, é uma seleção humana, né? Vamos desenvolver linhagens, lembra, é tudo lobo, né? Para fazer alguma coisa que sirva, para puxar um trenó, né? Você não precisa ser muito inteligente para puxar um trenó, só olhar na cara de um husky, você vai ver que não tem um cérebro muito vigoroso lá dentro, ele foi feito para puxar um trenó. Pode ser para caçar, aí os atributos que a gente vai escolher são outros. Pode ser para segurança, né? Aí os atributos também vão ser outros. Então, a gente começou, faz algumas centenas de anos, a criar criaturas que são efetivamente inéditas. Né? Se você pega alguém do Império Romano e traz para cá para dar uma olhada, o cara fala, mas o que é isso? Você fala, é um cão. Não, não é possível. Mas isso não é um cão, isso é um negócio para limpar garrafa. Isso é um tufo. Não. Isso é um cão, é uma gracinha, ele é fofo. Né? Ele fica aqui dentro do apartamento. Eu falei, dentro do apartamento? Por que você tranca o bicho? Mas então, ele fica aqui comigo, me faz companhia. Eu estou contando um pouco essa história porque veja o que nós fizemos com um animal que tinha lá, de repente, alguma afinidade conosco, desde o começo, sei lá, nos acompanhava, nos ajudava, mas a gente foi, de alguma maneira, fazendo essas criaturas a nossa espécie, a imagem e semelhança. A gente criou, né, linhagens muitas delas quase inviáveis, né, que se eu soltar no mundo natural, o cara não vai durar 5 minutos, não é?
linhagens que, na verdade, de alguma maneira se casam com a nossa, sei lá, necessidade de amor, necessidade de validação, necessidade de confiança, né, necessidade de previsibilidade, não é? Então, veja, a gente é um espelho. Se a gente prestar atenção o que a gente fez com cães, não é? É uma domesticação muito curiosa, não é? A gente fica pensando o que será que a gente vai estar fazendo com o resto do mundo. É uma coisa parecida. A gente não aceita o mundo como ele é, né? A gente vai simplesmente transformar o mundo numa coisa que seja um espelho da nossa própria fragilidade, né? A gente tem um outro artigo muito interessante, acho que 80% da população mundial hoje vive em centros urbanos, e aí vou dar um link para um outro artigo também, um acadêmico muito interessante, mostrando que, olha, talvez a gente padeça de estresse, né, de depressão, de problemas de saúde, de obesidade, hipertensão, câncer, porque, desculpa, a gente não evoluiu para viver assim, né? A gente alterou tanto o nosso ambiente imediato em função das nossas limitações, das nossas manias, que a gente está sabotando a nossa própria saúde como animal. Não foi para isso que o nosso corpo evoluiu de uma outra maneira, né? Então, veja que estou colocando tudo isso para tentar trazer uma luz sobre aquilo que realmente a gente entende muito pouco, que é a natureza humana, do que a gente efetivamente é capaz, quanta diversidade a gente aguenta, quanta imprevisto, quanta incerteza a gente aguenta, não é? E o quanto que a gente acaba distorcendo as coisas todas para que elas se encaixem na nossa preguiça mental, na nossa preguiça afetiva, nos nossos medos, né? A gente cria, inclusive, está criando um planeta que doente, e a gente também está ficando doente, simplesmente porque a gente se apega àquilo que, em princípio, nos limita. E aí, desculpa, essa é uma digressão completamente, eu não sei muito bem como terminar essa história, porque realmente é uma história que é muito complicada para a minha cabecinha, mas tem um exemplo interessante. Caso você vá para Londres, não é? Você tem ali uma daquelas pontes ali perto de Westminster, você olha que no fim da ponte, praticamente em frente ao Westminster, tem uma escultura gloriosa, é uma escultura de uma carruagem, de uma carroça, seja lá o que for, né, com uma mulher vigorosa nas rédeas, as duas filhas atrás, a mulher parece uma guerreira, as rodas dessa carroça têm lâminas, não é? Aquela escultura é dedicada à rainha Boudica. A gente já comentou da rainha Boudica aqui. A história é um pouco obscura, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque, obviamente, a rainha Boudica vinha de um povo que não escrevia nada, que era um povo que não tinha alfabeto, a cultura era oral, então eles não deixaram nada escrito. Quem escrevia alguma coisa eram os romanos. Então os romanos contaram a versão deles da história, mas mesmo assim a gente tem vários relatos ali, não só relatos, mas provas arqueológicas de que Boudica certamente existiu, né? Provas arqueológicas que em pelo menos 3 lugares, né? Londres, acho que é Colchester, se eu não me engano, uma outra cidade, uma outra qualquer, que eu já esqueci o nome. Se você escavar, você vai ter uma camada ali de cinzas, de objetos calcinados. Por que você vai encontrar cinzas? Vamos lá, a questão é que Roma, depois de muita hesitação, começou a colonizar a Inglaterra era muito longe, né? Tinha que atravessar, segundo eles, o oceano, que nada, é um canal ridículo, né? Mas não era um país mediterrâneo, né? Não era uma região mediterrânea. Então os romanos, Júlio César foi para lá, Calígula, na época de Nero, né? Os caras já estão construindo ali algumas bases. Londres, naquele momento, não era uma cidade romana. Londinium era um entreposto comercial, era um centro comercial, mas não era uma cidade romana completa. Você tinha 2 outras cidades. E a presença romana ali na Inglaterra, ela foi... Imagina, a Inglaterra não era um país, né? Você tinha inúmeros povos e tribos, cada um com sua própria estrutura política, muitas vezes em conflito uns com os outros. Era uma salada aquele negócio, né? Vários povos diferentes e tal. E aí os romanos chegaram lá, o que a gente faz com esse povo? Como é que a gente consegue se estabelecer por aqui? E uma coisa que os romanos acabam fazendo muitas vezes não é uma conquista pela violência, não é uma invasão propriamente dita, mas é fazer algum tipo
tipo de aliança. Vamos fazer o seguinte, se você quiser fazer parte do Império Britânico, você paga uns impostos aí, mas a gente vai abrir o mercado romano para você, a gente vai trazer instituições, estradas, tecnologia, era meio, né, um toma lá da cá. E no caso do povo da Boudica, que eu já esqueci o nome, eles chegaram lá para o líder, que era o marido da Boudica, e falou, olha, meu cara, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente não quer dominar esse troço aqui, vai ser bola dividida, tá? Bola dividida entre você e o Império Romano, então a gente vai ser meio sócio aqui, então tem essas obrigações aqui e ali, ok, tudo muito bacana, mas a presença romana era um pouco, não era muito centralizada, não era muito coordenada e houve abusos. E naquela região, com esse povo ali, houve abusos, esse cara morreu, e aí como é que fica, como é que não fica, como é que vai? Eu sei que os romanos acabaram invadindo o povoado, acabaram fazendo abusos de todo tipo, reza a lenda que eles estupraram um monte de mulheres e mataram um monte de gente, e a rainha Boudica, né, as filhas dela foram estupradas. Ela fica completamente transtornada e resolve se rebelar. Ela é uma rainha rebelde. Né? Então ela consegue juntar várias das outras tribos para tentar lutar contra os romanos. Ela pega os romanos de calça curta, né? No primeiro ataque que ela faz a uma cidade romana, os caras estavam meio distraídos, ela trucida todo mundo, queima todo mundo, é um Deus nos acuda, é um massacre. Aí ela vai para Londres, os romanos não conseguiram se mobilizar a tempo, os caras, quem pôde se esconder, se escondeu, ela arrasa Londres, queima absolutamente tudo, trucida as pessoas, né? E aí na última cidade que ela vai atacar, finalmente os romanos chegam e conseguem acabar com essa rebelião da Boudica. Então, a questão é, vamos lá, por que tem uma estátua dela ali? Porque, veja, porque ela representa os povos originais da Inglaterra que lutaram contra os verdadeiros romanos. Mas espera aí, os ingleses de hoje são descendentes de quem? Com quem que eles se identificam? Vale lembrar que depois, mesmo que quando Roma desencana de conquistar o resto da... você ainda tem comércio, você tem, imagina, produtos, as pessoas gostam dos produtos, elas exportam, elas importam, mercadorias, cultura, ideias. Então, a presença romana acabou sendo mais soft por ali. Né? Então, os rumos que a Inglaterra toma, digamos que são rumos do Ocidente romano. Não é? Então, veja, um inglês de hoje, ele considera o quê? Um celta, um normando, um viking, porque todos esses povos passaram por ali, ou então talvez um descendente dos romanos, com quem é o inglês de hoje. Né? Então, dependendo do lado que você estiver, da sua identidade, você pode achar que a Boudica é uma heroína, ou você pode achar que a Boudica é uma louca ensandecida que fez uma rebelião sangrenta. Para complicar as coisas, as atrocidades que ela fez não são menores, talvez sejam maiores, inclusive, sobretudo pelo número de vítimas. Algumas dezenas de milhares de romanos foram mortos, chacinados, o cara se escondeu no templo, ela botou fogo no templo. Não é? O que ela fez ali, tudo bem, era uma mãe tentando, né, resgatar a liberdade do seu povo. Não é? Mas, veja bem, você se identifica com a Boudica, e a Boudica cometeu crimes de guerra também, mas no final o legado dela é praticamente zero, porque acaba, né, o futuro da Inglaterra acaba tomando outros rumos completamente diferentes. Com quem que você se identifica? Onde fica a questão da identidade? Curiosamente, a cidade que ela mais destruiu, que é Colchester, se eu não me engano, tem escolinhas infantis com o nome da Boudica, não é? E a própria cidade se identifica com a Boudica e se pensa tanto só, qual é a sua verdadeira identidade? Você está do lado dos romanos que foram abusivos, mas que também trouxeram o que você poderia chamar de civilização, inclusive a civilização escrita, ou você está do lado de um povo original, né, que também cometeu atrocidades nomináveis? A questão é muito complicada, né? Mas isso, de novo, traz à tona essa nossa noção de identidade, o quanto é importante a gente se identificar com um versus os outros. Né? Você está do time Boudica contra o mundo ocidental, você está do time de Roma contra a barbárie e a ignorância. Você está do lado de uma religião, está do lado de um time. O que define você? Né? O que define você? E, aparentemente, o que esse século está demonstrando,
né, que com gente pagando para caçar muçulmanos indefesos, né, pagando a peso de ouro pela cabeça de uma criança, né, a gente começa a perceber que progresso é sempre uma noção muito relativa, não é, que a gente não consegue escapar das armadilhas da natureza humana, seja, sei lá, a nossa necessidade de validação ou de afeto ou de alguma criatura abanando o rabo quando a gente chega em casa, ou então da nossa completa necessidade de estar cercado de gente muito parecida com a gente, não é? O quanto isso está limitando o que parecia ser o futuro do século XXI, que era coisa cosmopolita, que era coisa mais racional, que era uma coisa mais diversa, né? Então fica essa questão em aberto, né? Eu não sei muito como processar tudo isso, né? A única coisa que eu acho que eu posso, talvez aqui, deixar como consolo para todos nós, são os passarinhos de Ribeirão. Eles não sabem se eles são de Ribeirão, eles não sabem se eles são brasileiros, eles continuam cantando, né? A gente ainda não fez linhagens estranhas de passarinhos que parecem, sei lá, um bilboquê, né? Eles continuam cantando por aí, voando acima das nossas fronteiras, acima das nossas ideologias. Então, com vocês, os passarinhos do interior de São Paulo. Um grande abraço, cuidem-se e até segunda-feira.